Fala, torcida coral. Tudo bem com vocês? Mais um vídeo começando aqui no Papo de Arruda para um confronto um pouco interessante, né? A gente tá falando de Santa Cruz contra Santa Cruz. Dois times que têm o mesmo nome, mas histórias e momentos totalmente diferentes. Nesse vídeo a gente vai estar falando aqui um pouquinho sobre esse confronto, o momento que os dois times vivem na Série D e o que a gente pode esperar para esse jogo. Mas antes, não se esqueça de curtir esse vídeo, comentar aí tua opinião sobre esse vídeo e o que tu tá achando desse jogo e compartilha para aquele amigo tricolor. E não se esquece também de se inscrever no canal. Então bora pro vídeo. Bom, a gente vai começar aqui pelo nosso tricolor, né, o nosso Santa Cruz. E a gente vai falar um pouquinho de como vem o Santa para esse jogo, né? O Santa que não vem pressionado, até porque jogou duas partidas e, consequentemente, conseguiu as duas vitórias. O primeiro contra um 13 num jogo mais difícil, num jogo mais amarrado, onde o Santa Cruz criou pouco e quando criou, foi lá e conseguiu êxito. E contra o Horizonte em casa, no último domingo, o Santa Cruz conseguiu 4-0, com gols de Galhardo, Jael, entre outros jogadores que jogaram muito bem naquela partida. Mas a gente está falando de um time que hoje é líder do seu grupo na Série D, duas vitórias, está em uma crescente e a gente pode esperar desse time coisas que vão ser comprovadas durante contra esse jogo contra o Santa Cruz de Natal, né? Santa Cruz que, querendo ou não, ele entra pressionado de certa forma porque está jogando contra uma equipe tecnicamente inferior e aí a obrigação do resultado passa a ser nossa. E quando a gente entende no futebol que o time que vem com a obrigação normalmente ele é o mais pressionado. Aí a gente está caracterizando o Santa Cruz como o time que vem com a pressão para ganhar. E detalhe, eu costumo falar bastante que jogos grandes são bons para a gente assistir. O 13 vai ter o jogo aí contra o Souza, contra o Ferroviário, que eu acredito que vão ser jogos mais complicados, jogos de um aspecto maior, mas jogos como esse contra o Santa Cruz de Natal, como a gente vai jogar contra o Central, entre outros times que a gente não espera tanto, são desses jogos que fazem perigo mais lá na frente no campeonato, né? Esses jogos aí que costumam tirar pontos que às vezes a gente precisa e aí a gente não consegue. A gente não pode vacilar nesse jogo e a obrigação é ir para cima. Vamos lá. Agora a gente vai falar das prováveis escalações. Eu acredito que o Santa Cruz vai estar repetindo, tá? Eu vou estar colocando aí na tela tanto a escalação do nosso Santa Cruz quanto o Santa Cruz de Natal. Vocês vão aí acompanhando e analisando. Eu acredito que o Santa Cruz vai repetir a mesma escalação, até porque o Santa Cruz foi bem, tá? A gente sabe da deficiência técnica que tem o time do Horizonte, mas a gente também tem que entender que o Santa Cruz ele está começando a se entrosar. Jogadores que não jogaram no Pernambucano chegaram e a gente está começando a dar essa constância para eles. O caso do Galhardo, o próprio irmão dele, o Gabriel Galhardo, o Eurico, enfim. O time está conseguindo e está começando a criar essa casca agora, né? E o que é que eu tenho a pensar sobre isso? Esse vai ser um dos jogos que a gente vai começar a se provar se esse time ele vai ser um time que vai manter aquilo ou aquele jogo contra o Horizonte foi um jogo fora de curva e que a gente não esperava aquilo e foi lá e aconteceu, né? Como vocês estão vendo, a gente está vendo aí a escalação do próprio Santa Cruz e do Santa Cruz de Natal. E aí a gente tem que entender o seguinte: a gente pode olhar o time do Santa Cruz de Natal e ver que não tem jogadores com esse holofote, essa história, esse peso, mas a gente tem a certeza que esse Santa Cruz de Natal, quando for jogar contra o Santa Cruz, vai ser aquele time fechadinho e que naqueles detalhes, naqueles erros que o nosso Santa Cruz vier ou for acontecer, é o momento que eles vão se aproveitar para tentar tirar um ponto ou fazer algum gol, enfim, nesses momentos que a gente não pode errar, principalmente contra times que vão jogar totalmente fechados. Bom, agora eu vou estar falando aqui um pouquinho sobre esse Santa Cruz, o nosso adversário, para a gente entender como vem sendo, né, o campeonato deles, a Série D deles. Como eu falei, o nosso Santa Cruz ele vem de duas vitórias, uma por 4-0 e outra por 1-0. É um time que está com saldo técnico positivo, né, 5 gols, 6 pontos e ocupando a primeira posição. Mas eu trouxe aqui vou trazer alguns dados aqui do Santa Cruz de Natal, que hoje ele ocupa o quinto lugar no mesmo grupo que o nosso, tá? Ele fez 3 pontos em 2 jogos.
ele conseguiu, vencer o jogo contra o Souza por 1-0 e perdeu para o Ferroviário de 3-1. Ele vem com saldo negativo de -1, né, foram 2 gols marcados e 3 sofridos. Ele tem esse time, como eu falei, ele tem um estilo de jogo mais defensivo e aposta no contra-ataque. Um jogador que a gente tem que prestar bastante atenção do time do Santa Cruz de Natal é o Guilherme Henrique, que foi ele que fez o gol da vitória contra o Souza. Um cara que, vez ou outra, ele aparece ali no ataque, trazendo bastante perigo para a defesa adversária. E é aquele negócio, é aquele time que ele pode arrancar um ponto do Santa Cruz. Por quê? É aquele time que joga fechado por uma bola e, como eu disse, a pressão está totalmente do lado do nosso Santa Cruz, porque nós temos sim a obrigação de ganhar, porque somos os maiores dessa divisão, não éramos para estar aí e a gente já entra pressionado no campeonato de toda maneira, né? E como eu falei, Santa Cruz de Natal ele vem de uma derrota, vai jogar em casa, ele sabe que a pressão não está pro lado dele, a pressão está pro nosso lado, então ele tá ali, talvez, na vontade de ganhar, porque ganhando para eles é como se fosse uma coisa muito além do que ganhar para o nosso time, né? Bom, e agora eu quero ouvir de vocês. O que vocês acham que vai ser desse jogo Santa Cruz contra Santa Cruz, né? Quero saber quem você acha que vai brilhar, tanto no nosso time, eu quero saber se você acha quem vai fazer o gol, quem vai dar assistência e quem vai ser o artilheiro dessa partida, tá? Lembrando, o nosso 9 Galhardo já tem um gol na competição. Ele falou ali que espera manter uma média de a cada 2 partidas fazer um gol. Até então vem se cumprindo, né? Jogou a primeira partida contra o 13, não fez. Jogou contra o Horizonte, fez. Seguindo essa lógica, que eu espero que não siga, essa partida ele não faz. Mas eu acredito sim que ele pode estar aí aparecendo para ajudar o nosso Santa a gente conseguir sair com os 3 pontos. Bom, chegando nessa reta final de vídeo, se você curtiu, se você gostou desse conteúdo, curte, né? Compartilha para o teu amigo tricolor, como eu falei. Comenta aí tua opinião sobre esse jogo. Se você acha que vai ser um jogo fácil, vai ser aquele jogo que vai surpreender, porque o adversário vai se mostrar alguma qualidade, ou vai ser um jogo muito tranquilo. Não se esquece de se inscrever. Eu estou com a meta de chegar a 100 inscritos até o começo de julho. E se você fizer isso, vai estar ajudando bastante. É isso. Valeu, falou e até o próximo vídeo.